colocar aqui para gravar a aula. Prontinho, a aula está sendo gravada nesse momento, tá certo? A partir de agora, para depois ficar armazenada, vai ficar aqui. Eu estou vendo também, eu consegui fazer isso na aula passada, consegui baixar a aula rapidamente, postar no YouTube, não da aula, a nossa aula passada, a aula de uma outra turma, eu achei que era mais tranquilo para os alunos acessarem, porque nem sempre eles conseguem acessar pelo Teams. Deixa eu ver, a Tamira está tentando ingressar, não está conseguindo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Pronto. Então, hoje, basicamente, a legislação que nós vamos ver é uma lei que ela é extremamente importante. Eu coloquei para vocês um texto na plataforma, tá certo? Falando sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é esse decreto-lei aqui. Como vocês podem ver, é um decreto-lei bastante antigo. Ele é de 4 de setembro de 1942. Então, nós temos uma legislação aí que sobreviveu, vamos dizer assim, a umas 3 constituições, 4, se a gente tiver a mentalidade de ver a Constituição de 68, né, as mudanças de 68 como uma nova Constituição. Então, é uma legislação muito antiga e ela é considerada como se fosse a norma das normas. Então, é como se fosse a legislação que orienta como é que nós vamos aplicar, como é que nós vamos interpretar todas as normas do direito brasileiro. Professora, antigamente, pode perguntar. Só para perder o fio da meada aqui. Boa noite, professora Andra. Boa noite, quem está falando? Oi, boa noite, Carla, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Basílio, você ia fazer uma pergunta, pode perguntar, fique à vontade. Se você continuar, se a senhora está dizendo que ela é a norma das normas, por que ela não foi direto para a Constituição? Não, ela é chamada de... Pode falar, professor. Não, é porque está cortando, estou tentando te entender, mas pode falar. Pronto, se era a norma das normas, e isso é de 1942, a gente não teve a Constituição em 1941, por que essa lei já não estava na Constituição? Já que ela é tão importante. A gente teve uma Constituição em 1946, né, uma Constituição... Perdurou bastante, mas não era uma Constituição assim tão democrática como a de 88. Ela, na verdade, porque ela não trata de direito material. A lei de introdução às normas do direito brasileiro não é uma lei que diga para você quais são seus direitos fundamentais. Ela não fala disso em momento nenhum. Ela, na verdade, fala como é que ela dá regras gerais de como aplicar as normas do direito brasileiro. Então, por exemplo, você vai ver aí no artigo 1º, por exemplo, salvo disposição em contrário, alguém está com o microfone ligado, deixa eu ver quem é. Deve ser eu, vou desligar. Peraí, só um minuto. Prontinho, então. Assistindo televisão, hein, Eduardo? Tô vendo aí. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Uma norma dessa está prevista na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É uma lei, aliás, é um artigo geral. Ele está dizendo que se uma legislação nova não disser quando é que ela vai começar a vigorar, ela está dizendo que a lei começa a vigorar 45 dias depois. Então, é uma lei, você percebe pelo conteúdo dos artigos, que é uma legislação que ela basicamente ela determina como é que a lei vai ser aplicada, mas ela não é uma lei que traga direitos materiais. Então, quando se fala norma das normas, a ideia é realmente de que é uma legislação que ela explica como interpretar, mas ela não é uma legislação no sentido de mais importante do que as outras normas, não. Ela explica como é que você deve interpretar a lei dentro do direito brasileiro. A ideia é essa, tá certo? Então, você vai ver nessa legislação, pessoal, vocês podem olhar aí a legislação, estou passando aqui para vocês rapidamente. Eu peço que vocês tenham a legislação com vocês. Se você já tiver o seu vade-mecum, né? Geralmente essa lei ela vem logo no início do Código Civil, então antes do Código Civil aparece a lei de introdução às normas. Então, eu quero que você olhe essa lei e leia essa legislação com cuidado, especialmente quando você for resolver as questõezinhas do fórum. Essa legislação aqui ela é a base para você entender como é que se aplica a legislação no direito brasileiro, tá certo? Ela não traz direito material nenhum, como, por exemplo, direitos fundamentais, ela não trata disso. Ela simplesmente fala como é que as normas são aplicadas. Então, por exemplo, ela explica como é que as leis serão revogadas. Então, ela prevê isso, por exemplo, aqui no artigo 2º, parágrafo 4º, onde ela diz o seguinte,
Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, quem é que diz isso? A lei de introdução, ou seja, uma vez que vem uma nova legislação, e essa legislação trate da mesma matéria de uma legislação que já existia, obviamente a lei nova revoga completamente a lei anterior. Foi o que aconteceu com o CPC. Vocês devem estar vendo aí a teoria geral do processo, provavelmente. O CPC que nós temos atualmente é um CPC de 2015. Esse CPC, quando ele foi promulgado, tá certo, em 2015, esse CPC ele revogou o anterior. Ou seja, uma lei nova, mesmo que ela expressamente se ela tratar da mesma matéria, ela necessariamente revoga a anterior, tá certo? Se houver dúvida realmente nesse sentido, aí você pode recorrer aos tribunais, mas em regra ela vai revogar. E é o que acontece se você olhar o próprio Código de Processo Civil. Se vocês tiverem com o Código de Processo Civil aí, vocês podem dar uma olhadinha nele lá. Ele falando que ele revoga expressamente as normas do CPC anterior, tá certo? Que é o CPC de 1973, muito controverso, né? Vocês devem ter ouvido falar sobre isso na disciplina de TGP, provavelmente. Então, perceba aqui que o conteúdo dessa legislação, dessa lei de introdução, tá certo, pessoal? É basicamente estabelecer essas normas gerais. Então, por exemplo, quando ela fala aqui, artigo 3º, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, ela já determina aqui que uma justificativa que você nunca pode utilizar é de que eu não sabia que era obrigatório fazer isso. Você nunca vai poder dizer isso no direito brasileiro. Então, você sempre, você não pode se excusar dizendo que não conhecia a legislação para não cumpri-la. Então, por exemplo, isso acontece muito no direito tributário, as normativas de direito tributário, elas mudam o tempo todo. Então, às vezes, de uma semana para outra, aparece uma nova normativa, não necessariamente um novo cálculo, mas muitas vezes uma nova norma, e a forma como você deve pagar o tributo, ou a maneira como você deve declarar que pagou o tributo, às vezes muda, tá certo? De uma maneira bem geral, claro que é um pouco mais complexo. E se você não estiver acompanhando, você acaba não sabendo. Então, isso acontece muito, assim, especialmente em pequenos comércios, e gente que tem pequenas empresas. A pessoa não tem muita noção de direito tributário, muitas vezes, ela faz suas contas, sua contabilidade sozinha, ela apresenta seus impostos sozinha, e muitas vezes ela não está muito atenta a essas normativas e acaba deixando passar. Ela não tem como se excusar, dizer, não sabia que era legislação, não sabia que a lei tinha mudado. Não dá para dizer isso no direito brasileiro, em virtude do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas. Então, percebam o conteúdo, tá certo, dessa lei de introdução às normas do direito brasileiro. Uma coisa muito interessante que eu queria falar para vocês também é que essa legislação, antigamente, ela era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil. Ela era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil de 1916. O Código de 1916, como vocês sabem, obviamente, ele foi revogado, tá certo? Foi revogado em 2002, e hoje nós temos o nosso Código de 2002, que é o código que nós estamos estudando, e vamos começar a estudar efetivamente a partir da próxima aula. Com essa mudança do Código Civil, a legislação ficou meio estranha, porque o nome dela, naquela época, era Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro. Efetivamente, posteriormente, obviamente, essa lei mudou de nome. Então, ela passou a ser Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ou seja, uma ideia realmente de que ela é uma introdução a todas as normas, não necessariamente ao Código Civil. Então, naturalmente, a gente estuda essa norma dentro da disciplina de Direito Civil, tá certo? Sem nenhum problema, mas ela é uma lei de introdução geral. Ela deve ser aplicada, ela deve ser entendida no sentido de todas as normas, no contexto de todas as normas do direito brasileiro, do ordenamento jurídico brasileiro. Então, não necessariamente apenas as normas de direito civil. Vamos voltar, então, lá para os slides. Deixa eu ver quantas pessoas eu tenho em sala. Tenho 18. Essa é uma turma grande. Prontinho.
Então, algumas coisas que eu quero que fiquem bem claras, para vocês. Qual é a função, de fato, dessa lei de introdução às normas do direito brasileiro? Ela basicamente vai ter aí 3 eixos, ou seja, a ideia de ditar normas, de dar normas sobre a interpretação do direito, de dar normas sobre a aplicação do direito, de como é que o direito vai ser aplicado, e de dar normas de adequação, como é que eu adequo, ou melhor, como é que eu vou adaptar, digamos assim, a legislação ao caso concreto, tá certo? E aí, nesse caso, essa lei acaba ditando normas para todo o ordenamento jurídico, dizendo como é que o juiz, pode ser um juiz da vara de família, pode ser um juiz de um setor, por exemplo, tributário, o que quer que seja, trabalhista, ele necessariamente poderá utilizar as normas da lei de introdução de forma geral, ou seja, para fundamentar, para explicar as suas decisões. E é daí, Basílio, que vem normas, ou seja, que ela é uma norma orientadora, ou seja, que visa orientar. É uma pergunta muito interessante, por que as normas da lei de introdução não foram para a Constituição? Faz muito sentido, por que essas normas não estão diretamente na Constituição? Em regra, não é uma coisa muito comum, muito usual você colocar normas de direito processual dentro da Constituição, porque não é exatamente a característica da Constituição. E muitas das normas da lei de introdução são normas de caráter processual, explicando quando é que uma norma começa a vigorar, como é que uma norma deve ser aplicada, como é que é feita a decisão, como é que um juiz deve orientar a sua decisão. Então, não é muito característico. A Constituição não tem muito essa cara, né? Na Constituição de um país, apesar da nossa Constituição ser uma Constituição bem grande, bem ampla, mas ela não tem muito essa característica, né? A característica da Constituição geralmente é mais uma característica genérica, de trazer normas de direito fundamental, de falar de aspectos realmente mais gerais da vida de um país, a questão democrática, a questão representativa, de governo e tudo mais. Então, é uma norma realmente muito mais dentro do poder. Não era essa a ideia da lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá certo? Então, basicamente, a gente vai ter na legislação da lei de introdução regras sobre a obrigatoriedade das leis, regras sobre a vigência da legislação. Então, vocês perceberam lá que o primeiro artigo da lei de introdução às normas é um artigo falando sobre quando é que as normas começam a vigorar. Então, se a norma não diz expressamente quando é que ela vai vigorar, e isso vocês devem ter visto aí em TGD, né? Teoria Geral do Direito, necessariamente a norma começa a vigorar em 45 dias. Então, mesmo que o legislador, digamos, né, por um lapso, ele esqueça de colocar quando é que a norma vai começar a valer, você sabe, em virtude da lei de introdução, que ela vai começar a valer em 45 dias. Então, existe essa premissa, tá certo? Garantia de respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Isso aí vocês provavelmente devem se lembrar da disciplina de TGD, de Teoria Geral do Direito, quando vocês devem ter ouvido falar um pouquinho a respeito do que é o ato jurídico perfeito, do que é o direito adquirido e do que é a coisa julgada, tá certo? Já já a gente volta para essa temática, tá bom, pessoal? Um tema muito importante, é importante que vocês anotem isso, especialmente porque cai bastante em questão, não sei porquê, cai tanto em questão de concurso. Essa colocação de chamar, por exemplo, a lei de introdução de norma de sobredireito, que nada mais é, basicamente, né, não é uma coisa assustadora. Norma de sobredireito é uma norma que fala sobre o direito, como é que o direito vai ser aplicado. Então, necessariamente, e é por isso que essa norma é chamada de lei de sobredireito, tá certo? A ideia realmente de que a lei de introdução é uma lei que regula como é que outras legislações serão aplicadas. É uma coisa muito importante, eu peço que vocês deem uma olhadinha. Aqui no Teams eu postei para vocês a lei de introdução já nova, então retirei do site do Planalto, coloquei aqui para vocês, então ela está atualizadíssima, tá certo? Contudo, é muito importante que se você tiver um vadimeco em casa, talvez alguns de vocês tenham um vadimeco, estejam utilizando um vadimeco, deem uma olhadinha se o vadimeco está atualizado pelo menos até 2019, porque nós tivemos uma modificação na lei de introdução, a lei 13.655 de 2018, tá certo? Essa legislação ela fez uma modificação na lei de introdução às normas do direito brasileiro,
não modificações muito grandes, mas basicamente ela tornou a norma ainda mais geral. Então, não havia, por exemplo, essa conexão com o direito civil. Hoje em dia você entende que a Lei de Introdução às Normas, a LINDB, né, LINDB, ela, na verdade, é uma norma de introdução ao direito como um todo, ao ordenamento jurídico como um todo, e não apenas ao direito civil. Então, se a sua norma estiver anterior a isso, talvez ela esteja desatualizada, tá bom? Provavelmente. Então, dê uma olhadinha nisso aí. Mas, de qualquer forma, acesse pelo telefone, é melhor o site do Planalto. Eu postei para vocês na plataforma EAD, a lei atualizada, postei na plataforma Teams, tá certo? E essa que a gente está utilizando aqui é a do Planalto. Pode perguntar. Pode repetir, por favor, o número da lei e Claro. o número da lei, por favor. A Lei 13.655 de 2018. Viu? 13.655 de 2018. Tranquilo. Tá certo, obrigado. Tá certo, por nada. Vamos lá, então. Uma coisa muito interessante dessa legislação, por exemplo, é que ela... Deixa eu até cronometrar o tempo aqui, peraí. Pronto, perfeito. Essa legislação, por exemplo, ela faz algumas determinações importantes, como, por exemplo, a proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Alguém pode me explicar o que são essas três coisas? Alguém na turma consegue me explicar o que são essas três coisas? O que é ato jurídico perfeito? Alguém sabe? É o ato jurídico que já foi julgado, professor. E que não pode mais mexer. Não necessariamente. Você falou uma coisa certa, mas não é o ato jurídico perfeito. Essa é a coisa julgada. Mas está quase lá. O que é o ato jurídico perfeito? Alguém se arrisca? Alguém quer falar? Nossa, saiu minha telinha aqui, peraí. Nossa, cadê minha telinha? Peraí. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, pessoal. Saiu aqui a minha tela de novo. Pode falar quem está falando. O ato jurídico perfeito, ele não retroage. Certo, mas o que é o ato jurídico perfeito? Eu quero que vocês deem uma olhadinha, por favor, peguem aí a legislação, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, peguem o artigo 6º da legislação, por favor. Professor. Quase isso. É porque geralmente a gente vê as três coisas juntas, né? E acaba realmente os conceitos se mesclando. Mas são três conceitos um pouquinho diferentes. Vou tentar explicar para vocês como é que funciona cada um deles. Marquem aí, por favor, na legislação de vocês, tá bom? Pode ser no PDF de vocês, pode ser na legislação física. Marquem o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas, que é o artigo que trata exatamente dessas três coisas. O que é ato jurídico perfeito, o que é direito adquirido, o que é coisa julgada. No texto que eu postei para vocês lá no site do EAD e também aqui no Teams, vocês vão ver esses conceitos explicados de uma maneira mais detalhada. Mas só para vocês entenderem, tá bom? Para a gente poder dar continuidade. O parágrafo primeiro... Com a lei, professor, no tempo vigente? Desculpa, cortou, Eduardo. Você pode repetir, por favor? É aquele já consumado de acordo com a lei vigente? Tá ótimo. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 6º, isso mesmo. Reputa-se ato jurídico perfeito já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, a gente tem, e o direito determina isso, o direito determina normas para como as coisas devem acontecer. Então, por exemplo, no caso de um contrato, eu preciso, por exemplo, para que duas pessoas pactuem um contrato, eu preciso que elas tenham regras estabelecidas, que elas tenham um livre consentimento, você não pode ser coagido a assinar um contrato, senão esse quadro, já estou adiantando um pouquinho, né, de negócio jurídico, mas você não pode ser coagido a concordar com um contrato, porque senão esse contrato, em regra, ele seria nulo, tá certo? Existem as causas de invalidade, de nulidade do negócio jurídico. Mas vamos pensar, por exemplo, no caso do casamento. Existem algumas normas para o casamento. No caso do direito brasileiro, você tem que ter o livre consentimento, tem que ser maior de idade,
Se você for menor de idade, você tem que ter o consentimento dos seus pais para poder casar, e você tem que ser maior de 16 anos de idade. Menor de 16 anos não pode casar, no direito brasileiro. Então, digamos que você tem, vamos dizer assim, você tem 16 anos, um de vocês aqui, e você decide se casar, seus pais concordam, e você se casa, tá certo? O direito brasileiro, nesse momento, ele permite isso. O direito está dizendo que permite. Então, você se casa, respeitou a legislação, o ato se cumpriu, o ato jurídico aconteceu. Aconteceu e cumpriu todas as normas? Aconteceu e cumpriu todas as normas, de acordo com a lei. Agora, imagine que vem uma legislação nova. E essa legislação nova diga que o casamento é proibido para menores de idade. A partir de agora, menor de 18 anos não pode casar, de forma nenhuma. Tá certo? Isso significa que o seu casamento, você que casou menor de idade, ele vai ser anulado? Não. Não, porque foi um ato jurídico perfeito. Ou seja, no momento em que ele aconteceu, a legislação permitia, você cumpriu os requisitos, então o ato se fez e aconteceu de forma perfeita. Mesmo que venha uma legislação posterior, tá certo? Que de alguma maneira proíba aquele ato, o que aconteceu anteriormente àquela lei nova não vai ser anulado, porque a lei nova, ela não pode, tá certo, pessoal? Ela tem que respeitar o ato jurídico perfeito. Todo mundo entendeu o que é ato jurídico perfeito? Tranquilo? Então, professora, Sim, o ato jurídico tranquilo. perfeito. Então, Pode professora, o perguntar. ato jurídico perfeito é aquele que cumpre todas as normas e requisitos da legislação atual, Vigente. né? Exato, pronto. Cumpriu, se Então, fez, aconteceu, e se- ótimo. Ato E se jurídico vier outra perfeito. depois, ela não pode Essa legislação mudar só isso. vai modificar isso a partir de então. Ela não vai modificar esses atos que aconteceram anteriormente, tá certo? Ato jurídico perfeito. Eu acho que o exemplo do casamento ele dá uma ideia muito muito boa para vocês entenderem que mesmo que venha uma lei nova, ela não vai anular aquele ato jurídico que aconteceu obedecendo à lei anterior, tá É certo? Pode tipo as falar. modificações das leis trabalhistas. A gente que foi Exato. contratado numa empresa tem essas leis vão ter que permanecer e quando elas forem alteradas, eu não estou sabendo explicar, quando elas forem alteradas, não vai poder mexer no nosso contrato, que a gente já tinha feito anteriormente por causa da lei que já tinha lá antigamente. É isso? É porque o direito trabalhista ele tem, é porque o direito trabalhista, mas o direito trabalhista, tá certo? Os atos, na verdade, eles são simultâneos. Por exemplo, o contrato de... Não, a professora até deu uma explicação. Oi? é necessariamente um ato jurídico perfeito, porque ele é um contrato que se renova a cada mês, tá certo? Todo mês. Então, então vá com calma em relação ao direito trabalhista, porque geralmente a gente pensa o ato jurídico perfeito em coisas que se perfazem de uma só vez. Então, por exemplo, um casamento, um contrato que é assinado, são coisas que se fazem de uma única vez. Quando você fala de um contrato de trabalho, quando vocês vão estudar direito do trabalho, né? Não sei se acho que é no terceiro semestre, não tenho certeza. Você vai ver que o contrato de trabalho é de prestação contínua. Todo mês é como se o seu contrato ele se renovasse. Você presta o serviço e recebe pagamento. Então, existe ali uma prestação, para alguns autores, é até prestação sucessiva, mas são coisas que não tem que a gente tratar nesse momento, certo? Uma coisa que poderia fazer sentido também, Midris, no caso do direito trabalhista, certamente o direito adquirido, tá certo? Mas aí em relação ao direito previdenciário. Então, imagina o seguinte, no caso do direito previdenciário, vou contar uma historinha para vocês, tá bom? No caso do direito previdenciário. Uma vez a gente pegou um caso de uma jovem, ela tinha mais ou menos uns 17, 18, acredito. E essa menina, ela perdeu o marido, tá certo? Foi um acidente, não vou explicar a situação do acidente, mas o marido era contribuinte da Previdência e tudo mais, perdeu realmente dentro de uma situação bem complicada, mas a gente conseguiu ingressar para pedir a pensão por morte dele para ela. Na época ela tinha direito, tá certo? Isso anterior à nova legislação da pensão por morte, que saiu em 2015, 2016, mais ou menos. Essa menina, então, com 18 anos de idade, ela recebeu o direito,
porque o marido dela pagava a previdência, ele morreu em condições realmente de trabalho, então ela tinha direito a receber a pensão por morte dele, tá certo? Entendeu-se dessa maneira, eu não vou explicar para vocês agora, porque necessitaria de alguns conceitos de direito previdenciário. Mas ela passou a receber essa pensão por morte com 18 anos e a pensão era vitalícia. Vitalícia. A partir de então, se transformou em uma pensão vitalícia. Quando veio a legislação, uma legislação nova, vocês vão conhecer certamente, que a legislação nova a respeito da pensão por morte, essas legislações vitalícias, elas foram restringidas. Então, hoje, por exemplo, se a pessoa venha a falecer, digamos assim, né? A pessoa venha a falecer. No caso, esse rapaz já é uma situação meio estranha, né? Deve-se respeitar novas normas em relação a isso, para saber exatamente se essa pessoa vai receber ou não uma pensão. Pode ser até mesmo o caso de que a pessoa não receba pensão por morte nenhuma. Então, hoje em dia, de acordo com a legislação, você vai verificar, no caso, se essa pessoa tinha o casamento em regra, se eu não me engano, você tem que ter pelo menos 20 anos de casado para ter direito a essa pensão por morte do seu cônjuge. Então, se você é muito nova, o seu cônjuge faleceu, em regra você teria direito à pensão por morte. Essa pensão só vai acontecer cumpridos alguns requisitos. Então, uma menina, por exemplo, de 18 anos que tivesse se casado e antigamente, pela lei anterior, tivesse direito à pensão por morte, hoje ela já não receberia. Então, quando essa nova legislação veio, essa mocinha ficou muito preocupada. Eu vou ser atingida, eu vou perder a pensão por morte do meu esposo que eu estou recebendo? Não, porque foi um direito adquirido. O direito adquirido é o seguinte, eu acho que a aposentadoria até explica melhor, né, no caso. Quando você contribui para receber, por exemplo, a aposentadoria, no caso da aposentadoria por idade, 180 contribuições e a idade hoje, né? Se bem com a reforma da Previdência, obviamente, muitas coisas vão mudar. Mas a gente está falando desse período de transição, então 180 contribuições e a idade, tá certo? No caso, 65 anos, hoje vai subir para 62 anos a mulher. Mas hoje, por exemplo, se uma pessoa fosse se aposentar, uma mulher teria que ter em torno de 60 anos para se aposentar pela Previdência Geral, tá bom? Uma coisa que eu acho que todos vocês sabem, com certeza, né? Não é uma novidade para ninguém, até porque a coisa da reforma da Previdência ficou muito falada, acho que todo mundo ficou sabendo disso. Então, digamos que se você cumprir os requisitos, você se aposenta. Depois que você se aposentou, você recebeu um direito adquirido. Você perceba aí, o ato jurídico perfeito, ele se faz de uma só vez, ele não se repete. O direito adquirido, não, você recebe aquele direito e você vai continuar recebendo esse direito de forma contínua. É o caso da aposentadoria. Então, uma vez que você se aposenta, mesmo que venha uma legislação posterior dizendo que a partir de agora as pessoas só vão se aposentar com 90 anos, tá certo, pessoal? A sua aposentadoria não vai ser atingida, porque você já se aposentou. Você já recebeu o direito. Então, aquele direito ali já é seu, ninguém tira. E aí, só um parentezinho aqui, existe o fenômeno da desaposentação, tá certo? Mas é uma coisa que você não faz sentido a gente falar agora, e não acontece por obra da pessoa que está se aposentando. Ela acontece, de fato, por obra, pela pessoa que foi aposentada, pela Previdência. Ela acontece porque a própria pessoa que se aposentou decide pela desaposentação, tá bom? Então, a ideia realmente é essa. Não é de que você... o direito adquirido é a ideia de que você recebeu o direito, você cumpriu os requisitos, e aquele direito você vai continuar recebendo. Ele é seu, e pode vir uma lei posterior que seja. Essa lei não vai atingir aquele direito adquirido, tá certo? Que você recebeu. Então, é muito controverso, tá bom, pessoal? O direito adquirido, por exemplo, ele foi muito controverso. Eu li vários artigos, especialmente na época da reforma da Previdência, a respeito do direito adquirido, por exemplo, de certas pensões. Se vocês virem, por exemplo, o caso de alguns atores, algumas atrizes que eram filhos, por exemplo, de servidores públicos federais, e antigamente havia essa legislação, era chamada Monte Pio. Se você fosse uma filha solteira de um militar, você teria direito, se nunca tivesse se casado, filha solteira de militares, teria direito a uma aposentadoria chamada de Monte Pio.
Então, o que acontecia antigamente, né? Muitas filhas de militares, eu inclusive conheço algumas, nunca se casaram no civil para não perder esse direito. A aposentadoria é dada, né, concedida às filhas solteiras de militares. Qual era o fundamento disso? Qual era o fundamento? Estava previsto na legislação, mas qual era o fundamento disso? É moral disso em relação ao restante da sociedade. Aí você tinha pensões, eu acho que até uma atriz da Globo foi questionada, acho que era Maite Proença, eu não me recordo agora, não tenho muita certeza, que ela recebia uma pensão, do pai dela, eu acho que o pai dela foi servidor público federal da Universidade do Rio de Janeiro, alguma coisa do tipo, se eu me lembro bem. E eu nem sabia que os servidores do Rio de Janeiro tinham direito a isso também, mas para vocês terem uma ideia de como gerava direito adquirido de uma maneira assim absurda antigamente. E essas pessoas obtinham isso. Pode perguntar. Desculpa, está travando. Eu conheço uma pessoa que o pai dela, né? Estou te ouvindo agora. Pode repetir, eu estou te ouvindo agora. Professora, eu conheço uma pessoa que o pai dela foi funcionário federal, certo? E, tipo assim, o pai dela morreu e antes dele morrer, ele estava muito doente. E aí, antes dele morrer, ele pediu para uma grande amiga dela, na época, né? Ela já é senhora hoje. Uma grande amiga dela casou com ele, certo? Para ter direito à pensão. E conseguiu a pensão. Tanto que ela dá uma parte para essa mulher e ela fica com uma pensão. E é uma pensão gorda, né? Até hoje é uma pensão gorda. É uma pensão gorda. Ele morreu e ela ficou. Ela é filha dele e ela ficou com uma pensão do pai, justamente porque uma das melhores amigas dela casou com o pai dela. Né? Hoje elas duas são senhoras. É porque eu acho que servidor público federal da Universidade Federal do Rio do Ceará era isso? Eu não tenho muita certeza. Bom, porque eu realmente... não sei se era Cefaz, eu não lembro. Cefaz. Antigamente tinha um cargo de alguma coisa desse tipo. Mas assim, a ideia é que realmente tudo isso... É o estadual, né? Cefaz é estadual. Acredito que talvez por isso não tivesse direito, exato. Eu não lembro qual era, mas eu só sei que isso aconteceu e até hoje ela vive com a pensão do pai dela. São muitas pensões, é por isso que o direito adquirido foi tão controverso, especialmente na época da reforma da Previdência. Se questionava muito isso, de que durante muito tempo, anterior à Constituição Federal de 88, na época da ditadura militar isso era muito comum, né, esse tipo de legislação, e de como, mesmo após a Constituição Federal de 88, essas pensões, esses direitos adquiridos, digamos assim, eles permaneceram. O que, gente, eu não estou dizendo, não são ilegais, não é ilegal. A pensão por morte, a pensão que a atriz recebia aí, em virtude do seu pai ter sido servidor público federal, não é ilegal, estava na legislação, estava previsto. A questão é o seguinte, qual é o sentido disso em uma sociedade que você tem, sabe, uma quantidade imensa de pessoas pobres, com a de você dar uma pensão de 40 mil reais, de 20 mil reais, para uma pessoa que teoricamente não contribui diretamente para a sociedade. Porque o pai dela contribuiu, é como se a gente estivesse assim, numa sociedade aristocrática e não numa república democrática. Então, essa era a grande crítica, tá certo? Mas era um direito adquirido, a pessoa tinha esse direito e recebeu esse direito. Como você recebe o direito à aposentadoria, você preencheu os requisitos, você se aposentou, é direito seu. Ninguém pode tirar esse direito de você, tá certo? Então, é esse o conteúdo do direito adquirido. E, por fim, a coisa julgada, que foi aquilo que o Basílio falou, acho que foi o Basílio, não foi? Eu estou lembrando agora, que o Basílio comentou, que a coisa julgada é realmente quando uma ação, quando uma decisão judicial não se cabe mais recurso quanto a ela. Então, quando se dá uma decisão judicial, você não pode mais apelar, a outra parte não pode mais apelar, nada mais pode ser feito, só resta obedecer àquela decisão judicial. E aí, nesse caso, a decisão judicial, ela transita em julgado, ou seja, ela se transforma em coisa julgada. E coisa em julgada tem uma característica, ela é, em regra, imutável, ela não pode ser modificada. Ela também não pode mais ser objeto de processo, você não pode ingressar com outro processo sobre aquele mesmo assunto,
para tratar daquela mesma causa, porque você necessariamente vai ter que ser alegada a coisa julgada, a outra parte vai alegar a coisa julgada. Então, a coisa julgada, ela tem que ser respeitada. Por exemplo, se o juiz decide uma coisa hoje, se fez coisa julgada, a decisão transitou em julgado, tá certo? E aí vem uma legislação nova, que dá razão à parte que perdeu. Eu tenho como rever essa coisa julgada? Não. Mesmo que a nova legislação dê razão a outra parte, aquela sentença, aquela decisão, aquele acordo do tribunal vai permanecer a mesmíssima coisa. Não muda nada, porque a gente tem que respeitar a coisa julgada. Pode perguntar. Em todas as áreas é assim? A questão de recorrer na coisa julgada, em todas as áreas do direito? Eu não entendo. Sim, em regra, todas as áreas. Uma vez se fez a coisa julgada, você não pode mais recorrer dela. A não ser, e aí eu vou abrir só um parentezinho para vocês, podem colocar aí do lado, tá certo? Existe a ação rescisória. Aí vocês, essa questão aí é uma outra questão, mas vocês vão ouvir falar disso com certeza, então não se preocupem. Professora, a coisa julgada, então, seria colocar uma pedra em cima daquilo. Em regra, quando o assunto foi decidido. Então, por exemplo, você estava brigando por um estava brigando por um terreno, tá certo? O juiz decidiu que o terreno é do seu vizinho. Então, nesse caso, não adianta muito você não vai adiantar fazer nada, porque o caso já foi decidido, o terreno é do seu vizinho. Então, mesmo que venha uma legislação posterior dizendo que de alguma maneira dê razão a você, você não vai poder fazer mais nada, porque fez coisa julgada, certo? Então, a ideia é realmente essa. Deixa eu só pegar aqui, pessoal, que é a bateria do meu. Pode perguntar, estou ouvindo. André, voltando aqui ao assunto atrás que você falou há pouco tempo, sobre a Previdência. Um exemplo, a pessoa recebe a pensão por morte, só que o filho da pessoa tem uma deficiência. E nisso, o médico que fez todo o acompanhamento dele dá um documento, um laudo, onde nesse laudo fala que a criança tem direito a um auxílio, né, devido à Previdência. Um auxílio é o quê? É o auxílio doença, né, que chama auxílio por aquele problema que a criança tem. Certo. Receber um auxílio doença. Ele tem uma deficiência. Aí, nesse caso, aí por que o INSS não dá o auxílio que a criança tem direito? É só porque a mãe recebe uma pensão, mesmo que seja um salário mínimo? Peraí, acho que eu não entendi a primeira parte. Você pode... Estava travando um pouco. Você pode só repetir a primeira parte, por favor? A mãe... Pronto. Numa casa, a mãe recebe... direito previdenciário aqui. Certo, pode. Não, é só uma curiosidade, só para tirar uma... a mãe recebe um salário mínimo da pensão por morte, certo? Certo. Só a pensão por morte. Filho tem Pronto, só a pensão por morte. É só no nome dela, não tem nome de filho, é só dela. Você tem certeza você tem certeza que é a pensão por morte? Certeza absoluta que é a pensão por morte? Tá sim, certo, absoluta. Continue. Só que, no decorrer dos anos, ela descobre que o filho tem uma deficiência nos braços. Certo. Uma deficiência essa que o laudo médico constata a deficiência, onde ele realmente tem problemas, onde ele não vai poder trabalhar assim, utilizando as mãos, por conta de um problema que tem. Tendo em mãos essa documentação, dizendo a dificuldade da criança, né? A mãe, mesmo sendo pensionista, vai até o INSS e lá eles negam o auxílio doença da criança. Isso pode, doutor? Professora Andra? Olha, eu vou ser bem séria com você. Me parece alguma coisa estranha em relação a isso, porque em regra, tá certo? O que ela não pode receber são 2 benefícios. Então, no caso, por exemplo, se ela estivesse recebendo, por isso que eu perguntei se você tinha certeza que era realmente uma pensão por morte, porque no caso, se ela recebe, por exemplo, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, tá certo? Nesse caso, aí você vai ter um problema, mas o benefício não é dela.
O benefício do auxílio, no caso aí, desculpa, eu me esqueci agora, o rapaz é doente, então, no caso seria um Tem uma deficiência, auxílio aí, doença. deficiência. Seria para o filho. Então, não é dela, é do filho. Então, em regra, não haveria problema, tá certo? Especialmente se é uma pensão, porque são duas coisas diferentes. Quando você vai receber, as pessoas confundem muito, acham que, por exemplo, uma pessoa que recorre a um auxílio como esse, ela na verdade está recebendo um benefício da Previdência. Na verdade, ela está recebendo um benefício da assistência social e não da Previdência. Então, são duas coisas distintas. A pensão por morte, em regra, não tem nada a ver com a assistência social, ela tem a ver com a Previdência. Então, são duas coisas que não batem, tá certo? Então, se ela estivesse recebendo, por exemplo, um BPC, faria mais sentido. Só que eu teria que ver realmente o que foi que aconteceu. Então, o que foi que aconteceu? Quais foram as razões do INSS? Em regra, que eu estou dizendo para você, porque eu não conheço, mas em regra não parece claro, não parece que está correto. Aí eu queria só que você certificasse que realmente é uma pensão por morte, tá bom? Que aí eu acho que... Aí o que aconteceu? Essa mãe, ela fez o pedido do INSS quando a criança tinha 2 anos. Saiu agora, aos 16 anos dele, saiu o valor de 70 mil reais. 14 reais. Nossa, 14 anos para decidir. Nossa Senhora. Aí saiu 100 e tanto mil. Quando a mãe foi lá, eles disseram que não podia e ele perdeu todo o dinheiro. Todo. Não. Desde os 2 anos que ela pelejava com ele no INSS. Esse auxílio-doença. Aí saiu o auxílio-doença e ela perdeu 100 e tantos mil reais, porque eles disseram que pela mãe se tem alguma coisa muito esquisita em relação a isso, tá certo? Você não perde, assim, um valor como esse, especialmente uma determinação do INSS, até porque o INSS nem teria poder para fazer isso de uma vez, teria que ser realmente por via judicial. Ela tinha advogado na história? Tinha alguém realmente orientando? Não tinha, doutora, essa pessoa sou eu. Entendi. Tem alguma coisa muito esquisita, mas eu posso conversar com você direitinho. Você me explica direitinho depois, eu posso ver o que eu posso... Por isso que eu falei nesse assunto, muito me interessou. Mas realmente é um assunto muito interessante, gente. Vocês tiverem a disciplina de Direito do Trabalho, a disciplina de Direito do Trabalho é uma das mais divertidas de se dar, porque é sempre muito debate. Tem aluno que traz até contrato de trabalho para dentro da sala de aula. E eu acho muito divertido, porque a maioria das pessoas cai no mercado de trabalho e não sabe nada dos seus direitos trabalhistas. Eu acho assim um absurdo. As pessoas aprendem física e química no ensino médio, eu não tenho nada contra, mas não aprende nada sobre direito do trabalho. Todo mundo vai ser empregado de alguém, né? Deixa eu só fazer uma pergunta também. Pode sim, por favor, fique à vontade. É porque, assim, tem um caso que ela era pensão por morte, certo? Quando ela completou 21 anos, ela estava no 2º semestre da faculdade, estava estudando. O pai dela já tinha morrido, estava recebendo a pensão, pagando a faculdade com esse dinheiro. Aí, ano passado, ela perdeu, depois que ela completou os 21 anos, certo. E perdeu, mas ela continua estudando. Ela não tem como recorrer para conseguir novamente? Ela pode ingressar com a ação, realmente, alegando que ela ainda precisa desse valor. Antigamente era mais fácil. Hoje em dia, os juízes tendem a ser um pouquinho mais reservados em relação a isso, porque muita gente recorria e ficava até os 25 recebendo. Teve gente que recorria e ficava até os 32 recebendo, e aí começaram a vir algumas ações, realmente, aquele efeito rebote, né? Algumas ações no sentido de que não, já é demais. A pessoa com 32 anos não se forma e continua recebendo a pensão alimentícia. Mas nesse caso ela pode ingressar, né? Pode, no caso, se ela tem 21 anos, ela não tem meio de se prover. Se ela tiver um emprego, geralmente é aí que o pai e a mãe alegam. Não estou dizendo que ela não deva arrumar um emprego, melhor que ela arrume. Mas se ela não tiver meio de se prover, é uma forma realmente, é uma argumentação para que ela possa ter a pensão alimentícia mantida até o fim da faculdade, até o término da faculdade. Hoje em dia, as decisões são em torno da pessoa ter que terminar a faculdade até os 24, 25 anos. A pensão é mantida até lá, tá bom? Pessoal, deixa eu só encerrar aqui, eu quero fazer uma atividade com vocês importante. Vamos lá, então, tá bom? Por nada, querido. Espero que eu tenha respondido algumas coisas, pessoal, também. Assim, não é realmente a minha área, tá certo? Então,
mas faço o possível. Se eu não souber explicar direitinho, eu posso pesquisar depois para vocês. Fiquei curiosa da Carla, realmente não entendi muito bem o que aconteceu. Vocês podem me explicar direitinho depois, eu posso dar uma pesquisada. Então, pessoal, essas 3 coisinhas aí, ato jurídico perfeito, que eu espero que vocês tenham entendido direitinho como é que funciona. O direito adquirido e a coisa julgada, elas visam trazer segurança jurídica, ou seja, a ideia é realmente de que uma vez que você fez, de que você realizou um ato, cumprindo todas as normas de direito, esse ato ele não vai ser mais modificado. Então, ou seja, ele vai... Você se casou, você cumpriu todas as normas de direito do casamento, então aquele ato não vai ser anulado ou dissolvido por qualquer coisa, a não ser que as partes venham a querer, como no caso do divórcio, por exemplo. E até mesmo o divórcio é um ato jurídico, ele tem que se perfazer cumprindo todos os requisitos previstos em lei, senão ele não pode ser considerado um ato jurídico perfeito, realizado da maneira correta. Da mesma maneira, o direito adquirido, uma vez que eu adquiri aquele direito, que eu cumpri todos os requisitos, que eu recebi aquele direito, ele não pode me ser retirado. Eu preciso ter segurança jurídica de que na minha velhice, por exemplo, eu vou ficar em paz porque eu recebi o meu direito à aposentadoria e vou ficar tranquila, não vai vir uma nova lei que vai retirar de mim a aposentadoria. Outra coisa é a questão da coisa julgada. Uma vez que um processo tem fim, é necessário que realmente haja um fim. Enquanto o processo é uma coisa muito desgastante, pessoal. Então, enquanto o processo está correndo, enquanto há a possibilidade de recurso, a pessoa não tem segurança. Mas no momento em que o processo tem um fim, no momento em que se faz a coisa julgada, em que a decisão é realmente final, você tem que trazer segurança jurídica, tem que trazer paz para as partes. E a paz geralmente vem de você saber que aquela decisão ela é última, ela não vai ser modificada. Então, quando você sabe disso, você enterra aquele processo em paz. Então, realmente, você sabe que aquela decisão é a decisão final, você pode realmente continuar a sua vida sabendo que aquela decisão, mesmo que você tenha perdido, porque geralmente eu escuto das pessoas no fim do processo, essa sensação de alívio. Mesmo que elas tenham perdido o processo, que elas não tenham conseguido tudo que elas queriam, mas é a sensação de que acabou, entendeu? Porque o processo é uma coisa desgastante. Então, quando realmente acontece a coisa julgada, você sabe que aquele ato não vai ser modificado. Então, você pode seguir com a sua vida, levando aquilo que você conseguiu ou que você perdeu, sabendo realmente que aquilo ali não será mais modificado. Eu queria, pessoal, só mostrar para vocês aqui rapidamente uma jurisprudência, tá certo? Que eu acho muito interessante essa jurisprudência, porque ele trata exatamente dessa questão da utilização dos costumes em si, que é uma coisa que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro trata, tá bom? Mas antes da gente falar disso, eu estou vendo aqui que já é 9h20, eu que marquei exatamente esse tempo para fazer uma atividade com vocês. Eu vou testar essa atividade aqui para ver se vai dar certo, tá bom? Eu vou só explicar para vocês como é que vai funcionar. Quero muito que dê certo, porque eu acho que vai ajudar bastante na compreensão das próximas aulas, tá bom? Então, gostaria de utilizar esse método com vocês nas próximas aulas. Deixa eu compartilhar aqui a minha página do Teams para vocês. Se você tiver no computador, fica um pouquinho mais fácil, mas no celular também dá certo, não tem problema nenhum. Vocês estão vendo aqui a minha página do Teams. E se vocês olharem aqui, descerem aqui na sala de aula de vocês, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se vai descer. A turma de vocês é a turma... Turma N1A. Turma N1A, essa daqui de vocês, tá certo? E eu dividi os senhores em 4 grupos. Então, nesses 4 grupos, cada um de vocês está. Então, eu dividi vocês aí no grupo o time da coragem, o time da justiça, o time da prudência, o time da sabedoria. Então, vocês não precisam sair dessa reunião aqui, continuem nessa reunião aqui. Eu vou chamar vocês em cada uma desses grupos, tá certo? Junto com os colegas no qual vocês estão agrupados. E vocês vão fazer uma atividade em grupo, tá bom? Eu vou continuar monitorando, obviamente, todos os grupos, mas realmente cada grupo vai trabalhar com uma questão que eu deixei lá, específica, tá bom? Então, não precisa deixar o grupo, eu vou a cada um dos grupos e vou chamar vocês, tá certo? Continuem aqui nessa reunião. Quando vocês forem chamados lá na outra, vocês vão ficar em espera aqui, tá bom? Então, não se preocupem. Quando eu chegar nos grupos, eu explico para vocês como é que vai ser. Deixa eu entrar aqui no grupo da coragem. O grupo da coragem, deixa eu até pegar aqui. Eu não me lembro quem são os membros do grupo da coragem, mas eu vou reunir aqui.
Vou sair por um instante, pessoal, viu? Pronto, vocês estão me ouvindo? Sim, professor, eu estou escutando bem direitinho. Eu também, mas no meu aparecia grupo da Justiça e eu tô no grupo da Coragem, agora não tô entendendo mais nada. E o que é grupo de justiça e coragem, minha irmã? Que eu não sei o que é, não. Não, ela fez 4 grupos e dividiu a turma para fazer uma atividade em grupo, entendeu? Aí é Coragem, Justiça, Sabedoria e tem outro lá, que eu não sei o nome. Aqui não apareceu, foi nada, eu não estou vendo isso aí, não, Tamires. Não, então tu não tá nesse grupo, nem eu, nem tu e nem o resto do pessoal aqui. Eu acho que são outras pessoas. Ela vai chamar individualmente os grupos. Ah, tá. O de vocês não apareceu? O meu apareceu aqui, o grupo. Só não chamou ainda ela. Teu é qual? Eu tô no Sabedoria. É um canal oculto que tem lá no Teams, viu? Não, o meu também apareceu, mas aí tem que esperar ela chamar. É. Tu tá em qual? Eu tô no da Justiça. Uhum. Menino, onde é que vocês estão vendo isso? Que o meu não apareceu ainda esse nome da justiça, não. Eu acho que eu tô no da Prudência. É só tu ir lá na matéria dela, Direito Civil, aí tu vai baixar lá, vai ter todas as aulas e lá embaixo vai ter o número do grupo privado. Aí vai ter o nome do teu grupo, se tu tá no da Coragem, da Justiça, Sabedoria ou Prudência. No meu aqui, do jeito que tá na aula, é só clicar para voltar que já aparece, já embaixo. Aparece todas as aulas e aparece o time. Ai, Tamires, eu não consegui, não. Consegui, não, João Henrique, veio enviar isso aí, não. Tu Foi o João vai Henrique ou foi o Rodrigo que falou? lá em equipe, vai em equipes, Carla, Clara. Carla, você tá... Só um pouquinho. Carla, você tá no celular, é? Isso, tô no celular. Eu não consegui abrir Pronto. o... Pois você clica na tela, normal, aí tem a setinha. Você só volta, aí ou é a primeira ou é a segunda. Tem lá, Francisca Andra, adicionou você a um canal. Aí Pronto, eu voltei, aí veio para iniciar chat privado. Veio, foi para isso. Pessoal, vocês estão me escutando? Pessoal? André, eu tô escutando, eu não tô conseguindo entender onde é que eu tô, que grupo eu tô, não tô sabendo mexer nesse aplicativo assim no celular, não. Oi, alguém tá me escutando? Oi, Carla, estou escutando, tá me ouvindo? Não conseguiu voltar, Márcia, eu não consegui, não, eu não consegui ver nada disso, não. Apareceu aqui para mim assim, time da sabedoria com cadeado. Eu não sei se é isso. O meu também apareceu o time da Prudência. Eu acho que é isso mesmo, eu já voltei e não vi nada, não. Só aparece o nosso Eu não time. sei se eu entrei e me colocaram ontem.
Meu telefone não presta, não é moderno o suficiente. Não entendendo é nada. Mas é porque eu estou no computador, aí é melhor de mexer. Eu acho. Eu não consegui. Eu não consegui colocar no notebook de jeito nenhum. Não consegui abrir. Olha, cadê o povo? Ou foi mudo agora? Fala alguma coisa, Basílio. Estamos aqui, né? Mais perdido que sai de tiroteio, viu? Cadê o Edu? O Edu sumiu, viu? Essas inovações aí, no começo nunca dão certo. A professora está inventando um dispositivo novo aí. Pessoal, vocês estão me escutando? Eu escuto. Eu estou ouvindo alguém falar. Quem é? É novata. Maria Clara. Eu esqueci de perguntar à Andra. Será que esse termo coisa, como é que chama? Coisa, como é o nome? Coisa julgada. Coisa julgada. Será que esse termo aparece na Constituição, hein? É tão estranho. Ó, tá me chamando aqui para reunião do time da Prudência. Eu vou ingressar. Tchau, gente. Vou perguntar a ela. É melhor pesquisar. Ixi, o microfone está aberto. Valha-me Deus. Carla? 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 Tu tá me escutando? Márcia? Oi, estou escutando. Deu certo. Eu falando contigo com coisa fechada. Eu estou escutando agora. Ah, nossa. Mulher, eu não entendi por nada, eu não sei nem onde é que eu tô. Não sei nem qual grupo que eu ainda faço, que eu tô fazendo parte. Tu não achou ainda não o teu? Ainda não. Mulher, eu nunca aprendi a mexer nesse aplicativo aqui do Teams, nunca. Vai dando certo.
Sabendo onde é que apareceu foi o João Henrique aqui, rapaz. Consegui ver o PowerPoint.
Basílio. Na escuta. Ô, E aí, Rafael, tá por aqui ou tô no Mirim. tá em Mirim? Tu volta quando? Só sexta? Não, quinta. Então eu vou estar por aí, cara. Eu acho que tu vai voltar comigo, ó. Tu vem quando? Quarta-feira. Não, quarta, eu não posso vir quarta. Só quinta. Mas eu tô de carro. Aí tu tá de carro, né? Olha, eu pensava que tu ia vir mais nós, mano. Vou fazer um trabalho aí, Rafael. Ei, Basílio. E o meu carro? Vai dar certo? Certeza, viu? O pessoal já tá até vendendo carro, olha, na aula online. Ei, Rodrigo, olha, o que ficou no grupo, fica no grupo, viu? Tranquilo. Luene, cadê a Luene? Olha a conversa da Tamires. O que se no grupo. Eu fico me perguntando o que foi que aconteceu no grupo, meu Deus. O que foi que aconteceu no grupo, né? Gente, lembrando aí para vocês, foi experiência interessante, né? Nós falando mal da professora, por isso que ela não quer. Rapaz, pelo amor de Deus. Rodrigo! A gente conversou muita coisa, professora. Foi legal, ó. Olha aí, coisa boa. Brincadeira, professora. A gente só falou que as provas da senhora eram bem difíceis. Vixe, Maria. Não, vocês estão exagerando, pelo amor de Deus, né? Não é assim tão difícil. Tanto que, assim, acho que ninguém foi reprovado, não, semestre passado. Professora. 2 pessoas só, né? Mas 2 pessoas de 30, gente, é pouca coisa, né? Assim, Professora, eu fico triste. Gente, vamos lá, então. A gente vai ter que responder. Sim, por favor, gostaria que vocês respondessem agora para mim, tá bom? Deixa eu ver quem é que está aqui. Eu me lembro de cada um dos grupos, então vamos lá. Minhas equipes aqui, eu dividi vocês de forma aleatória, como eu falei anteriormente, né? Então vamos começar aí pelo time da Justiça. O time da Justiça, foram 2 times que ficaram com o caso do João Pereira, do aposentado. Quem é que pode explicar aí, por favor? E aí, Rodrigo? Eu posso explicar. Explica o caso aí, por favor. Fala. João, ele era um engenheiro que ele se aposentou em 2010 e, certo. De acordo com a época, em 2010, a legislação de 2010, ele teria que ter 35 anos de contribuição. Certo. Porém, em 2017, a legislação mudou e ele, para se aposentar, o homem teria que ter 40 anos de contribuição. Mas ele já era aposentado? Ele já era aposentado, João? Aposentado. Ele é aposentado desde 2010. E em 2017, com essa mudança, ele entrou em contato com o advogado dele, com medo que houvesse alguma mudança na aposentadoria dele. Certo. Porém, há? Não há. As meninas da turma da sabedoria concordam? A Hélida, eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Aí foi um direito adquirido, né? Como a gente estava conversando. Não há mudança, porque quando ele se aposentou em 2010, foi uma norma perfeita, que a aposentadoria dele cumpria com todos os requisitos da legislação. Então ele recebeu um direito adquirido. Um direito adquirido, exatamente. Exato. E esse direito adquirido, que nem eu disse lá no grupo, poderia vir 10 legislações diferentes e não iria mudar nada. Porque ele já se aposentou, ele já recebeu o direito. Ele já recebia, então é um direito adquirido. Então, pronto, perfeito. Então, a resposta... ela no mesmo grupo. Não rapaz, foi o programa aleatório, ele jogou a Hélida e a Carla no mesmo grupo, realmente. Não é. O Basílio ficou em qual grupo? Que mal pergunte, cadê o Basílio? Prudência.
Prudente. Você é um prudente, Basílio. Você ficou no grupo da prudência. Olha aí. Gente, então pronto, resposta aí do João Pereira. Resposta do João Pereira. O João Pereira não vai ter a aposentadoria dele afetada, tá certo? Então, essa é a resposta da pergunta. Depois disponibilizo para vocês a questão, para todo mundo ver, tá certo? E aí, os dois outros grupos, foi o time da Justiça e o time da Prudência, que ficaram com... Coragem e Prudência, que ficaram com o caso do Argim e da Parma. Quem pode me explicar o caso do Argim e da Parma, por favor? Eu posso falar, professora? Por favor, Eduardo. Então, no caso aí, Argim e Parma, eles se conheceram quando os pais deles se casaram. E o pai do Argim, ele adotou a Parma como filha dele. Ela ficou como uma filha adotiva, mas perante a lei é uma filha legítima. E depois a Parma e o Argim, eles decidiram se casar. Aí a pergunta é, no Brasil eles poderiam se casar e de que maneira? Aí a resposta que nós encontramos, na verdade, eu vou ler aqui um pedacinho aqui do Código Civil de 2022. A lei proíbe o casamento de pais com filhos, sendo eles naturais ou adotados, também veda a união entre parentes afins, ou seja, sogro com nora, sogra com genro, os irmãos dos mesmos pais ou de pais diferentes, também são impedidos de casar não só por razões de ordem moral, como também genética. Da mesma maneira agora para complementar, da mesma maneira, filho adotado com o filho do adotante, portanto, legalmente, irmãos, não pode se casar. Isso é o que está no Código Civil. Aí, para eles se casarem, eles teriam que fazer uma irrevogabilidade da adoção, que está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, que pode ser utilizada na melhor maneira do interesse do adotado. Está no artigo 39, parágrafo 1º. Teria que ter feito isso. Aquele que foi adotado teria que revogar a adoção para ele poder se casar. Caso contrário, não poderia se casar aqui no Brasil. No caso do Brasil, assim, eles não poderiam se casar aqui, tá certo? Essa é a resposta. Aqui eles podem casar no país deles, talvez em outro local. Mas no Brasil, pessoal, mesmo que não tenham um parentesco consanguíneo, eles não sejam de fato parentes de sangue, a adoção, quando você adota uma criança, ela é filha. Então, para todos os efeitos, os seus outros filhos, mesmo tendo nenhum tipo de parentesco sanguíneo com essa pessoa, são irmãos. Então, para a lei, a questão é uma questão, tem muito mais a ver com o direito de sucessão, ou seja, para evitar a confusão dos bens. Ou seja, imagina essas duas pessoas se casam, eles são, em regras, irmãos, né? E como é que vai ser feita a sucessão desses bens? A verdade, acontece uma espécie de confusão dentro dos bens. Então, no Brasil, isso não é permitido, mesmo que você não tivesse nenhum parentesco sanguíneo com essa pessoa. Na verdade, as pessoas pensam que é por causa da saúde, mas, na verdade, não é nada disso. É mais uma questão realmente patrimonial. Então, no caso, a resposta é que eles não poderiam se casar no Brasil. Eles teriam que se casar aí no país deles, que não diz qual é o país deles, né, no caso. No Brasil, os impedimentos, de acordo, inclusive, com a lei de introdução às normas, todos os impedimentos previstos na legislação brasileira são aplicáveis para os atos que vão acontecer no Brasil. Então, no caso, duas pessoas serem irmãos, mesmo que apenas legalmente, no caso, legalmente, né, essas pessoas são irmãos, elas não podem se casar. Então, se elas não podem se casar, esse casamento jamais poderá acontecer no caso do Brasil. Então, esse casal, apesar de gostar muito do Brasil, eles teriam que voltar para a terra deles e fazer o casamento lá. Aqui no Brasil, isso não poderia acontecer. Então, a própria legislação, a lei de introdução de normas, diz que esse ato não poderia acontecer no Brasil, porque ele vai contra a própria legislação brasileira. Então, são coisas que estão previstas aí na própria lei de introdução. No caso eu gostei que vocês foram atrás do código do Estatuto da Criança e Adolescente. Eu acho legal quando divide em grupo, porque vocês vão atrás de várias respostas, né? Eu fiz isso com outro grupo aí em relação à Lei Maria da Penha, e, nossa, eles devassaram a lei para conseguir encontrar umas respostas.
Mas no caso aqui, eu acho que eles não teriam muito essa ideia. Nossa, se eles querem só se casar, né? A não ser que eles quisessem muito se casar no Brasil, nossa senhora, ia revogar uma adoção. Mas se eles quiserem só se casar, eles podem casar em outro país. E aí é que vem a questão. Se eles se casarem em outro país, o casamento deles é reconhecido aqui. A questão é que eles não podem casar aqui, porque o casamento deles vai contra as leis brasileiras. Mas se eles se casarem em outro país, a gente respeita o ato jurídico acontecido em outro país. Tá certo? Professora, pode perguntar. Aí, professora, aí entra no caso que a gente estava estudando, né, que seria o ato jurídico perfeito. Tem que ser aquele já formado de acordo com a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Porque houve adoção antes, se tornaram irmãos antes de tentar se casar. Exato. Então, para todos os efeitos, a gente respeita esse ato. No caso deles virem a se casar em outro país, a gente também vai respeitar esse ato jurídico que aconteceu em outro país, mas a gente não tem como realizar o casamento no Brasil, porque esse casamento ele vai contra a legislação brasileira, tá bom? Pessoal, pode perguntar. Eu vou fazer só um pedido, assim, só uma sugestão. Se a senhora puder continuar fazendo esse tipo de dinâmica, é bem legal. Porque a gente aprende bem mais rápido, aprende junto e o tempo passa melhor, assim, a gente não vê que é uma... Mais tranquilo. Porque, na verdade, é o seguinte, pessoal, a faculdade reduziu um pouco a nossa hora, a gente está com 1h30, então eu pensei assim, não vou ter muito tempo para falar para vocês, muita coisa, então acho que muito do conteúdo vocês vão acessar realmente através dos textos da plataforma. Então acho que aqui eu poderia realmente pensar alguns tópicos e a gente trabalhar. Eu estava um pouco insegura, confesso para vocês, em fazer a divisão, porque o Teams, tudo é muito complicado nessa coisa remota. Mas eu achei que vocês realmente interagiram muito bem, vocês me ajudaram muito, assim, realmente muito abertos a aceitar a dinâmica. Eu fico muito feliz, muito agradecida também, porque para nós, professores, tudo também é muito novo. Então eu realmente agradeço. Até os mesmos grupos. Não, com certeza, vocês estão aí alocados já, tá certo? Os prudentes aí, o time da justiça, o time da sabedoria, tá certo? Eu acho que dividiu direitinho, a maioria dos grupos tem em torno de 6 pessoas, eu acredito que todos vão, pelo menos, nas próximas aulas, sempre vai ter pelo menos 2 ou 3 membros de cada grupo, e a gente vai utilizar essa dinâmica, eu estou pensando em outras também, para realmente tentar dinamizar e otimizar o nosso tempo, porque a gente só tem realmente 1h30 de aula ao vivo, eu queria dinamizar ao máximo, para que a gente realmente aproveitasse tudo que fosse possível, tá bom? Porque não tem muito tempo, e a gente tem que dinamizar essa aula ao vivo, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Pode perguntar. Vamos supor se as aulas não voltar em setembro. Vai continuar as aulas reduzidas ou vai voltar que nem semestre passado? A senhora sabe dizer? Não, eu acredito que vai continuar ainda a aula reduzida por causa daquele protocolo que a gente estava querendo implantar antes, que era a questão de reduzir o número de pessoas dentro da sala de aula. Então, vai ter no máximo 20 e poucas pessoas em uma sala de aula, então nós ainda vamos ter essa divisão. Professora, mas no remoto. Se continuar não, no algumas remoto, Não, continuar no remoto nós vamos continuar assim. Agora eu estou com um problema porque é o seguinte, por exemplo, a turma de vocês está tranquila, tem 20 e poucas pessoas, mas a turma de quarta-feira, ela está com 3 pessoas. Então, assim, é um pouco complicado. Obviamente a gente disponibiliza as aulas, eu ainda esperei um pouquinho para ver se mais alguém entra, né, ver como é que eles vão fazer, mas é realmente assim, eu acho que, inclusive o Marcos Severiano está na turma de quarta-feira, que eu inclusive inseri ele nessa turma aqui erroneamente. O Maicon Vinícius também está na turma e o Otaviano. Então, são 3 pessoas na turma de quarta-feira sozinhos. Então, eu não sei como é que eles vão alocar realmente isso. Mas a ideia era de que a gente... Tá estranha, professora, porque tem uma turma que tem 28 e a outra só tem 3. A ideia era realmente... E no caso do coordenador do curso, já sabe? Não, a gente ainda não tem uma previsão, realmente. No momento quem está cuidando é o Djalma.
Não estou sabendo disso não, viu? Realmente. Fazer um mutirão. Vocês estão aí, mas vocês estão aí nessa Seria coisa. ótimo, Eu não viu? estou sabendo de nada. Né? Mas eu acho que eles estão tentando realmente encontrar uma pessoa certa. Devem estar esperando provavelmente essa decisão aí do governo do estado para saber se a gente vai voltar para as aulas presenciais ou não. Eu tenho uma tendência a pensar que nós não vamos voltar. Fico com essa impressão, né?